sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é um livro tão precioso, tem tanto a nos ensinar. Eu estou nessa série de mensagens com você. Viva a perfeita vontade de Deus na sua vida pessoal. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre como viver a vontade de Deus na sua profissão, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. A gente geralmente pensa assim, em coisas mais espirituais, né? E a gente não vê assim como a nossa profissão, os dons, os talentos que recebemos de Deus como algo tão espiritual. Mas eu gostaria de meditar com você na vida desse jovem. Ele tem tanto a nos ensinar, e há uma tríade extraordinária no nosso texto, um tripé, né, que mostra para a gente como a presença de Deus na vida de um cristão, um caráter transformado e uma excelência no trabalho, tem um poder fantástico em Deus. Grande parte da nossa vida nós passamos estudando. Uma criança vai aos 16 anos aí estudando até a faculdade para ter uma profissão, e a gente vai trabalhar até os 65, 70 anos de idade. Então veja, grande parte da nossa vida a gente passa ou se preparando para ter uma profissão, e quando você tem, você vai passar o resto da vida quase inteira trabalhando. Então o trabalho é uma bênção, e o trabalho ele está no Éden, antes do pecado. Glória a Deus. O trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bênção de Deus. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora. Então o nosso Senhor está trabalhando, o nosso Pai está trabalhando. Ele não apenas criou a criação, Ele continua criando. As flores continuam brotando, os animais continuam nascendo, os rios e as estações continuam voltando vez tras vez. Enfim, o nosso Senhor, nosso Pai, o nosso Deus continua trabalhando. O trabalho é uma bênção que Deus nos concedeu para glorificar o nome dEle, enquanto desenvolvemos talentos que Ele mesmo nos concedeu. E talvez uma definição de trabalho nos ajude, uma definição cristã de trabalho. Você não vai achar essa definição no dicionário, mas porque é uma definição de trabalho cristão. O trabalho é a expressão material dos dons que Deus me deu e que expressam o meu caráter, meu propósito de vida e o valor que Deus tem para mim e que eu também dou às pessoas. Então essa é uma definição cristã de trabalho. É que ela é a expressão material dos dons que Deus me deu e que expressam o meu caráter. Tudo que eu faço revela quem eu sou, o meu propósito de vida, o valor que eu dou a Deus e o valor que eu também dou às pessoas. Então, talvez uma definição de trabalho cristão seja essa. E lá em Gênesis 37, versículo 2, vai mostrar que o trabalho ele deve fazer parte, as tarefas, as responsabilidades devem fazer parte desde a infância. E essa é uma coisa maravilhosa, ok? Essa é uma coisa extraordinária, é que a gente aprende a trabalhar desde a infância, assumindo responsabilidades em pequenas tarefas, e a Bíblia se importa com isso. A Bíblia se importa com esse tipo de conceito. Olha o versículo 2 do capítulo 37 do livro de Gênesis, diz assim: esta é a história de Jacó quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, diz o texto sagrado. Então, o trabalho, as tarefas, as responsabilidades, elas devem vir desde cedo na vida da criança e devem continuar à adolescência. A criança e o adolescente não devem trabalhar, eles devem estudar, mas isso não impede que essas crianças e adolescentes assumam responsabilidades, trabalhando em casa, assumindo responsabilidades, e entendendo, e quando a criança faz isso, quando a criança trabalha em casa, ela entende, ela aprende
aprende, e esse talvez seja um grande ensino que ela tem, é que há uma reciprocidade, há uma família que está cuidando de mim, uma mãe, um pai, irmãos mais velhos que cuidam de mim, mas eu também estou cuidando de outras pessoas, eu estou também sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Geralmente, as crianças, lá para os 4 anos de idade, elas são muito proativas, elas querem fazer, elas querem realizar, elas querem ajudar, elas querem fazer tarefas, e os pais devem estimular essa criança nas realizações. Ensina também o valor que as coisas possuem. O trabalho dessa criança, desse adolescente, ensina para ela que as coisas não vêm de graça, tem um custo, tem um preço, e ajuda essa criança a valorizar, mas também ensina que o trabalho, as tarefas, tudo na vida tem processo, começo, meio e fim. Nessa sociedade imediatista aí que a gente tem, onde todas as crianças querem rápido, imediato, logo, instantâneo, o trabalho mostra que existe um começo, um meio e um fim. Então, quando a criança realiza tarefas, o adolescente realiza tarefas, ele aprende esse processo. Ensina também que o trabalho ele deve ser feito com alegria, não com murmuração. Então, não aceite que seu filho, sua criança, seu adolescente trabalhe murmurando. Não aceite isso. Mostre para essa criança, mostre para esse adolescente que o trabalho é uma bênção. Então faça você o exemplo. Não trabalhe murmurando. Quando você murmura dentro de casa, então seu filho aprende a murmurar com o trabalho. Eu tenho tudo isso aqui para fazer. Eu estou fazendo. Chega cansado do trabalho, né? Chega da rua. Mas aquele trabalho foi tão terrível. E aconteceu isso e aquilo. Teu filho está olhando aqui. Ele está vendo que você está murmurando do trabalho que você recebeu, ok? Do trabalho que você fez. Então, ensina também as crianças, ensina o adolescente que as coisas são realizáveis. Ele é capaz de fazer, ele possui dons, ele tem habilidade, e se ele empreender força, esforço, ele vai conseguir. E na crise de mão de obra que a gente tem hoje, inclusive, quando você chega em qualquer área e você vai ver o pessoal falando, olha, está difícil achar gente boa para trabalhar hoje em dia, as pessoas, os jovens hoje não querem trabalhar, e enrolam demais para fazer as coisas, não são proativos, não realizam bem as tarefas. Há uma crise de mão de obra na nossa sociedade, porque a maioria dos jovens não são tão ativos no trabalho, não são tão bons de trabalho, até porque quando na infância, na adolescência não assumiram responsabilidades, e nessa crise, com certeza, aqueles que foram treinados desde criança, desde a infância, serão um destaque aí. Olha aí, desde a infância, diz o texto, José estava trabalhando, e isso revela o caráter. Desde a infância, o trabalho revela o caráter da criança. Sendo ainda jovem, acompanhava os irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles. Ok? Então José olhava, pai, olha, os meus irmãos não estão fazendo bem o trabalho, as ovelhas não estão engordando, não estão levando o pasto certo, não estão dando água direito, estão deixando ovelhas espalhadas para todo lado, enfim, não estão cuidando das ovelhas, tem ovelhas que estão cheias de carrapicho, enfim, não estão protegendo e defendendo as ovelhas como devem. Então ele trazia mais notícias. A maneira como a criança ou adolescente realiza as suas tarefas revela o que está no coração dessa criança, desse adolescente. E você, papai, mamãe, avó, deve estar de olho nisso, porque vai se revelar alguém lá na frente, e isso já é uma realidade agora. Essa criança, o tempo vai melhorar essa criança. Não, o tempo não melhora. Ela precisa ser trabalhada e treinada. Então, não faça as tarefas para o seu filho. Não faça as tarefas para a sua criança e para o seu adolescente. Dê responsabilidades a eles. Não faça por eles. Você quer criar um irresponsável?
faça as tarefas dele. Se você fizer as tarefas do seu filho, você vai criar um responsável. Se você permitir que seu filho faça um trabalho, um serviço mal feito, desleixado, você falou para ele fazer uma tarefa que ele está lá fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, jogando as coisas, fazendo desorganizado, sujando as coisas, murmurando, reclamando, não aceite isso, tá? Não aceite isso, tá? Entenda que enquanto o seu filho trabalha, o caráter dele está sendo formado. Na infância e na adolescência, o caráter dele está sendo revelado e deve ser trabalhado. E isso vai trazer um fruto bom ou ruim lá na frente. Então, essa criança, esse adolescente eles já estão se revelando, e é nossa tarefa corrigir, nortear, guiar essa criança, esse adolescente, e falar: meu filho, não é assim que se trabalha. Olha quantas bênçãos de Deus nós temos. Você está reclamando que tem que dobrar roupa, mas tem tanta gente que não tem roupa. Você tem roupa, você pode dobrar. Você tem uma casa para cuidar. Eu estava falando outro dia isso para as crianças aqui do projeto, falando sobre trabalho com eles. Eu falei: tem um monte de gente lá de João Pessoa, na Paraíba, que deu aquela chuva há 2 semanas atrás, estão carregando os móveis das pessoas no meio da rua e também no sul do Brasil. Eu falei: quantas crianças não gostariam de estar no lugar de vocês agora? Tem uma casa, tem prato para lavar, roupa para dobrar, e não tem nada. Estão perdendo tudo, e vocês têm. Então não reclame, trabalhe com alegria, glorifique a Deus, porque Deus está nos abençoando. Ensine seu filho a ver a bênção de Deus naquilo que ele está fazendo. Ajude, principalmente se a criança é muito pequena, ajude ela com alegria a fazer a tarefa. E desde pequeno, ensine seu filho a servir, a trabalhar. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Veja, Deus está servindo a humanidade o tempo inteiro. Todo dia o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos, diz a palavra de Deus. Ele dá alimento a todos e a todos cuida. Deus está trabalhando. Como nós vamos criar filhos que não trabalham, não se esforçam, não assumem responsabilidades, são à toa. É interessante porque essa expressão para falar de filhos do diabo no Antigo Testamento, que é a expressão filhos de Belial, quando você lê no Antigo Testamento essa expressão filhos de Belial, são os filhos do diabo. Essa expressão é justamente alguém à toa, sem responsabilidade. Quando em Jó, no livro de Jó, o diabo se apresentou diante de Deus, e Deus falou: de onde vem Satanás? Ele disse: eu sou um vadio, eu sou um andarilho, eu estou andando, perambulando por aí. É alguém que não presta para ninguém. Olha aí, que coisa terrível. E veja como isso é espiritual, irmãos. Como isso é espiritual, porque o Senhor trabalha. O Senhor trabalha. E o diabo é o vagabundo. Veja como isso é espiritual. E olha o nosso texto. Infelizmente a família de Jacó, a paz nessa família se quebrou. Você conhece a história? Os irmãos de José o odiavam e venderam ele para o Egito. Abre lá no capítulo 39 o seu texto. No capítulo 39, José foi vendido para o Egito. E quando ele foi vendido para o Egito, Potifar comprou ele. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, um homem riquíssimo, um homem de alta posição, da mais alta confiança de Faraó, porque fazia a guarda pessoal do homem mais poderoso do mundo, o egípcio, comprou José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: o Senhor Deus estava com José. E qual o resultado disso? O trabalho. Olha o resultado do estar com ele, da presença de Deus, da glória de Deus na sua vida. O trabalho que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, a presença de Deus.
na vida de José, e que tudo o que ele fazia, todo o seu trabalho, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja se isso não é espiritual. Veja como Deus se revela no trabalho. Veja como a mão de Deus está na vida do servo de Deus. Ele está desfrutando da presença de Deus, ele está desfrutando do amor, da graça de Deus, e isso se revela na maneira como ele trabalha, no fruto das suas realizações, no fruto do seu trabalho. Assim, olha a continuidade do texto, versículo 4, assim José achou favor ou graça diante dos olhos do seu dono, e o servia, trabalhando. E ele pôs José por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha, e desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Agora, como é que você me diz que o trabalho não é espiritual? Veja, meu amado irmão, é isso que tem que acontecer comigo e com você, lá no nosso trabalho, lá no nosso estudo, lá na nossa casa, não importa que trabalho seja, qualquer trabalho que você for fazer, olha aí o resultado do trabalho cristão. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que o egípcio tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência, além de tudo, o menino era bonito, glória a Deus, o menino é lindo, aleluia. Deus ainda deu beleza para aquela pessoa, inteligente, caráter, irmão, a presença de Deus na vida dele, um caráter, um homem confiável, responsável. Mas lembra, quantos anos tinha esse menino? 17. Os nossos adolescentes de 17 anos estão prontos, cheios de Deus, trabalhadores fiéis, homens feitos de caráter, que podem assumir grandes responsabilidades e que trabalham numa excelência no que fazem. Além de tudo, são bonitos. Que coisa! Quantos querem os adolescentes assim? Amém? Não é verdade? Que coisa maravilhosa, que beleza esse texto, que coisa extraordinária. Irmão, é isso que Deus quer de mim e de você. Deus vai, as pessoas vão ver, olha o que o texto diz, que o egípcio aqui viu que tudo o que José fazia prosperava em suas mãos. Ele viu isso, ele viu a presença de Deus na vida dele, ele viu que o Senhor estava com ele e o fez mordomo da sua casa. Ele prosperou, chegou lá um estranho, mais ou menos uns 1000 quilômetros de casa, sem falar o idioma, sem conhecer a cultura, sem pai, sem mãe, escravo, e agora ele está ali e mantém o seu caráter, mantém a presença de Deus em sua vida. O Senhor está com ele está com o Senhor, e ali José começa a trabalhar. E geralmente essas pessoas são extremamente revoltadas, tem tudo para ser revoltado. Eu estou sem meu pai, eu estou sem minha mãe, minha família me odeia, eu estou aqui como escravo, passo fome, passo frio, passo sede, um estado de injustiça terrível. Mas o Senhor está com ele. Irmão, a presença de Deus é uma história de redenção, é uma história onde Deus vai redimir esse rapaz, onde a presença de Deus redime a vida desse menino, desse homem, desse jovem, e usa a vida dele com poder por meio dos dons que Deus deu, do trabalho.
Meus irmãos, que coisa extraordinária a vida de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio. O Senhor abençoou a casa daquele homem. Aquele homem era um pagão, ele adorava a lua, o sol, o gato, a vaca, o peixe, o rio. Ele era adorador de muitos deuses. Mas ele sabia que José tinha um Deus. E ele viu que a fidelidade dele àquele único Deus que ele tinha. E viu que tudo que aquele menino fazia, o Deus dele abençoava e prosperava. E ele fez dele um mordomo. Você agora vai administrar tudo que eu tenho: a casa, as fazendas, os outros escravos, toda a minha riqueza eu coloco nas suas mãos para você administrar. Olha como o trabalho que ele fazia antes lá na casa do pai dele foi um preparo para o momento de um trabalho maior. Que coisa, irmãos. Veja como se revelou o caráter daquele menino em casa, aquele adolescente em casa, e agora se revela o caráter do mesmo homem. Excelência no trabalho. Pergunta se José fazia as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxado. Não. Como a Bíblia nos mostra, ele fazia para o Senhor. Ele fazia tendo Deus em sua mente e em seu coração. E um homem íntegro nas suas responsabilidades, mas vivendo acima de tudo na presença de Deus. Olha aqui que coisa preciosa: a presença de Deus, a integridade de caráter e a excelência no serviço. 3 características que todo cristão deve ter. Todo cristão deve carregar essas marcas no seu trabalho. A presença de Deus. Todo mundo tem que saber na sua empresa, onde você trabalha, que você é um cristão. Está nítido que você é um cristão. Grita, suas palavras, suas atitudes, seu caráter, tudo grita que você é um cristão verdadeiro. Mas a excelência do seu caráter, a confiabilidade que você tem, as responsabilidades que você assume, o caráter, a verdade em falar, mas também a maneira como você trabalha, demonstra o seu caráter. A excelência, o cuidado, o zelo, a administração que você tem, tudo revela que você está vivendo para a glória de Deus. Mas como o diabo é sempre o diabo, aí ele levanta uma bruxa aqui para atentar esse menino. Olha o capítulo 39, versículo 7. Olha o versículo 7. Assim, depois de algum tempo, porque o texto acabou dizendo no versículo 6 que ele era bonito. Aí olha o gol. Olha aí o negócio. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ele disse: vem para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como eu, pois, cometeria tamanha maldade, pecando contra Deus? Olha-se o trabalho no Espírito. A maioria das pessoas que caem em adultério no trabalho, que roubam e mentem, fazem isso no trabalho. A maioria das pessoas. No trabalho, porque você passa muito tempo no trabalho. 8 horas no trabalho, 10 horas no trabalho, você está lá, trabalhando. Então, a maior parte da sua vida, você passa no trabalho. Esse ambiente onde você passa, ele vai revelar muito de você, mas também ali você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai
vida. Ali é onde o Evangelho deve se mostrar em você. E meus irmãos, ali haverão momentos de luta, de dificuldade, mas você precisa entender que você está ali em Deus, por Deus, para a glória de Deus. Ali está a sua vida. E que o seu caráter vai ser provado, a sua fidelidade, a sua integridade vai ser provada no seu trabalho. Lá você vai ver se você é um cristão de verdade ou não. Veja, irmãos, que coisa terrível esse texto. Uma mulher sozinha, como diz o pastor Edson de Gouveia, com certeza não era uma mulher feia. Meu pastor, Potifar deveria ter a mulher mais bonita do lugar, e a mulher está atrás dela, adolescente, os hormônios estão saindo pela pele, menina, no auge da sua juventude, e a dona atrás dele, e ele está pensando no Senhor, sem integridade e sem integridade, sozinho dentro de casa com aquela mulher. Meu Deus, ajuda teu filho, dá graça ao teu filho, protege teu filho. Às vezes você está lá no seu trabalho, tem alguém que está se engraçando para você, às vezes na escola, nos afazeres, na rua, na vizinhança, tem alguém propondo, olhando para você, jogando aquelas cantadas para cima de você. Cuidado, cuidado. Olha aí o versículo 10. Ela falava com José todos os dias. Meu Deus, todos os dias. Uma tentação constante, contínua, todos os dias, todos os dias. Mas ele não lhe dava ouvidos, ele não dialogava, ele não conversava, ele cortou comunicação com essa criatura. E é isso que você deve fazer: corte comunicação com as pessoas que estão tentando te levar para o erro, para o pecado. Corte comunicação. Ai, pastor, mas é tão... Às vezes a gente está com autoestima tão baixa, que vem dizer: ai, você é linda, olha, você é tão bonito, você não aparenta a idade que tem. Você está acreditando nessa bobagem? Irmão, olha aí, ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Nem perto dela ele ficava, nem dava ouvidos ao que ela tinha dito, cortou toda a comunicação. E é isso que você tem que fazer. Se tem uma coisa que você não pode brincar com isso, não brinque com isso, não brinque com isso. Corte completamente, nem fale, nem converse, mantenha distância o máximo possível, porque isso vai ser a sua destruição. Irmão, está aqui. Se José tivesse caído com essa mulher, você nunca ia saber quem é José na sua vida. Aqui está uma bifurcação. Se José ouve essa mulher, se José cede aos seus impulsos sexuais, nunca você teria ouvido falar de José. Nunca. E ali todos os dons, talentos, a presença de Deus em sua vida tinha acabado tudo. Ele tinha vendido a alma dele para o diabo. Tinha ido para a escola de Satanás. Lá ia ele para longe de Deus. Mas ele ficou firme. Ela não teve o que quis. Ele permaneceu íntegro e fiel. Ela mentiu, dizendo que ele tinha tentado violentá-lo. Potifar botou ele na cadeia, injustamente. E nós entramos aí no capítulo 39, versículo 20. O dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Sabe quanto tempo? 10 anos.
Ele ficou preso. 10 anos. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele. Deus é sempre bondoso. E fez com que encontrasse graça, favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se deveria fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Me diz se o trabalho não é escrito, ou me diz se Deus não está lá no teu trabalho junto contigo, nos teus afazeres dentro de casa, no teu dia a dia. Com certeza, meu amado. E você vê novamente a presença de Deus. José revela essa presença, essa glória de Deus no seu trabalho, e Deus responde abençoando ainda mais o seu filho, o seu servo. 10 anos preso injustamente. E aquele podia ser revoltado. Aquele podia ser revoltado e falar: não, além de tudo que eu passei na casa da minha família, agora essa mulher mentiu contra mim, eu estou injustamente, que Deus me deixou, Deus me abandonou. Não. É um rapaz, é um homem que tem muito conhecimento de Deus, uma vida de oração extraordinária, um conhecimento da glória, da bondade, da grandeza de Deus. Meus irmãos, e você vai ver aí a progressão da vida dele. Na casa do pai, ele aprendeu a administrar e a desenvolver seus dons. Poucas coisas, algumas ovelhas. Na casa de Potifar, ele teve que administrar grandes riquezas, fazendas, e manter-se íntegro diante das tentações. Agora no cárcere, ele tem que administrar escassez, um ambiente tenso, de violência, crises acontecendo. Isso é presídio. Não tem, depois desse lugar só o inferno. É o inferno na terra. E ali está ele. E ele não vai se juntar com gangue nenhuma. Ele vai servir a Deus amanhã. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem lugar que corrompa o Filho de Deus. Não tem lugar que corrompa o Filho de Deus. A UNB não corrompe ninguém, o presídio não corrompe ninguém, faculdade nenhuma corrompe ninguém. As pessoas que entram lá e se corrompem é porque elas já entraram lá corrompidas. É verdade. É verdade. Está aqui o Filho de Deus. Ele tinha tudo para se entregar à marginalidade, mas está lá ele servindo o Senhor. Assim seja você, meu irmão. Assim seja você. Pastor, mas o mundo está caído, está tudo. Continue firme, querido irmão. Firme. Que Deus use a sua vida onde você está. Lá na faculdade, no trabalho, seja difícil, não importa o que seja. Continue firme, Deus vai usar você. A presença de Deus, a glória de Deus. Cultive a presença de Deus lá no seu trabalho, na sua escola. Cultive a presença de Deus. Cultive uma vida de oração. Tenha todos os tempos vagos que você tem para ler a Bíblia, para meditar nas Escrituras. Não se vergonhe das Escrituras, não. Leva a sua Bíblia, abre ela lá no meio de todo mundo. Lê a tua palavra, meu amado irmão. Lê a Bíblia, a palavra de Deus lá. Se reserve num lugar, tire tempo de oração. Pergunte para os seus amigos do trabalho: vocês têm algum pedido de oração? Vocês querem que eu ore por vocês? Rapidamente você vai ver o ambiente de trabalho, pelo seu caráter, o seu procedimento, a maneira como você trabalha, a sua conduta diante de Deus. As pessoas naturalmente vão perguntar: você é um cristão, não é? Você é alguém que está servindo a Deus? Sim. Meu amado irmão, é isso que Deus deseja que nós façamos. Que o seu lugar de trabalho seja um campo missionário para você. Seja um lugar que, através da sua vida, Deus seja visto, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. A maneira como você trabalha, o seu caráter, sejam espelhos da
E assim, você em casa, não importa que trabalho que seja, onde você esteja, que a sua família veja a glória de Deus através do seu trabalho em casa, ou seja, em qualquer lugar. Esse homem teve que enfrentar no presídio a injustiça, a violência, crises, tensões, rebeliões, problemas, escassez. Mas ele tudo isso preparou ele para o momento de crise que ele enfrentaria lá na frente, na seca, na escassez. Quer ver um povo violento? Falta comigo para você ver. As pessoas começam a saquear as coisas. As pessoas começam a brigar no meio das ruas. No comércio, a coisa pega fogo. Tem um ditado coreano que depois de 3 dias de fogo todo mundo vira um ladrão. E eles não estão errados não, é assim mesmo. É assim mesmo. E ele já teve que... Isso preparou ele para um momento lá na frente, quando ele teria que governar a maior nação do mundo, o celeiro do mundo, o lugar onde mais tinha comida no mundo. Ele ia ter que administrar um país inteiro depois disso. Veja, primeiro na casa do pai, poucas ovelhas. Depois, na casa de Potifar, grandes riquezas. Agora, um lugar de crise e escassez. E depois, uma grande nação. Meus irmãos, assim é a vida do cristão. Desde a infância, trabalhando, se prepara o seu filho, se prepara a criança ou adolescente, que vai lá na frente. Então não fique com pena, dê responsabilidades, dê afazeres, dê tarefas, ajude, apoie, ensine a trabalhar. Isso vai funcionar e vai dar caráter a ele lá na frente, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E então, no capítulo 40, versículo 38, depois que Faraó teve aqueles 2 sonhos que ninguém conseguiu interpretar, 7 vacas gordas sendo engolidas por 7 vacas magras, e continuavam magras como sempre. Depois 7 espigas lindas, maravilhosas, sendo engolidas por 7 espigas horríveis e secas. E continuavam assim. E esses sonhos se repetiam esses 2 sonhos. Ninguém sabia como interpretar, mas José tinha interpretado o sonho do coveiro e do copeiro, do padeiro e do copeiro, lá na prisão. E o copeiro disse: eu lembro que tem um jovem de Deus, ele está preso, ele vai interpretar o sonho do faraó. O faraó mandou chamar ele, e ele ali diante do faraó, o faraó conta o sonho para ele, e ele diz: Deus vai dar boa resposta para o faraó. E assim ele interpretou. Veja, mesmo na cadeia ele não deixou de ter os mesmos dons que ele tinha lá na infância, os mesmos dons. Ele continuou um homem de Deus onde ele estava. Irmão, não é um ambiente, não é um lugar, é Deus na vida daquela pessoa. Se aquela pessoa está em Deus, não importa o lugar, ela vai continuar um homem de Deus, uma mulher de Deus naquele lugar. Ali ele vai estar servindo ao Senhor. E no capítulo 40, versículo 38, então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que podemos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Glória a Deus, irmão. Capítulo 40, versículo 38. 38, perdão, irmãos. Capítulo 41, versículo 38. Poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Faraó, o homem mais poderoso do mundo, a primeira coisa quando olhou para aquele menino, aquele homem já agora feito, disse: o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Meus irmãos, é isso que está vendo? Como o trabalho espiritual, como o trabalho revela a sua espiritualidade, a sua fé é revelada no trabalho, sua comunhão com Deus é revelada no trabalho, o caráter cristão é revelado no trabalho. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Como, e a gente ouve esses políticos aí hoje em dia, a gente fica assustado. As pessoas se dizem de Deus, mentem na cara lavada, na
cara lavada. Não peguei dinheiro de ninguém. No mesmo dia do dia seguinte, não peguei dinheiro de ninguém. E você está dizendo para mim que isso é de Deus? E aqui não tem direito a esquerda, irmão. Não tem onde pisar e Deus já tem que denunciar o pecado. Meus irmãos, o que é isso? Falta Deus, falta o Senhor, falta Deus. O que é isso? A gente precisa de homens assim, cheios de Deus. Que você seja esse homem de Deus, essa mulher de Deus, lá na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, que as pessoas olhem o trabalho que você está fazendo e digam: olha aí, tem um homem de Deus aí, tem uma mulher de Deus aí tem um servo de Deus, tem um jovem de Deus, tem uma menina de Deus, tem um rapaz de Deus daquele lugar. Olha o caráter deles, olha a maneira como eles servem, como eles trabalham, olha o tipo de trabalho que eles fazem, a proatividade deles, vem um trabalho, vem uma necessidade, estão lá ajudando, eles fazem mais do que se pede, e quando fazem com uma excelência extraordinária. Oh, meus irmãos, Paulo era fazedor de tendas, de fazer tendas, tenda mesmo, era uma profissão que ele recebeu da família dele, então ele costurava tendas. Você pode imaginar. E teve momentos em que o apóstolo Paulo teve que deixar de pregar o evangelho para fazer tenda. Você consegue imaginar Paulo na feira vendendo a pior tenda da feira? Não, você imagina o apóstolo Paulo fazendo tenda. E ele vai para a feira vender a tenda. E está lá Paulo vendendo a tenda. E alguém olha e fala: essa tenda? Nossa, a tenda do outro é muito melhor. O acabamento da outra é muito melhor. O design da outra é muito melhor. O tecido da outra é muito melhor. A linha da costura é muito melhor. Os pontos ali são muito melhores. Seu trabalho é horrível, Paulo. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Jamais. A melhor tenda da feira era dele. Porque enquanto ele fazia aquela tenda, ele estava orando. Ele estava dizendo: Deus, que o teu nome seja glorificado. Eu estou fazendo essa tenda para a tua glória. Para a tua glória, Senhor. Meus irmãos, você não pode dizer que é crente, fazer o pior trabalho. Seja em casa, seja onde for. Você não pode. Você não pode varrer uma casa de qualquer jeito, lavar uma louça de qualquer maneira. Você não pode fazer um serviço. Não, eu só faço o que me pedem. Revelou o seu caráter. Já disse quem você é. Meu Deus, não, irmãos, não. Trabalhar com graça, trabalhar com alegria, sorriso no rosto, contente, louvando a Deus. Um senhor tinha uma empregada em casa, um puritano, e ele falou: mas você vive cantando, mulher. Ele falou: cantar, louvo o meu Senhor e expulso os maus pensamentos que são terríveis e queridos. E é verdade. Sujam tudo e não paga aluguel. Os maus pensamentos são sempre assim. Louvando a Deus, servindo com gratidão, com alegria, ativos no reino. Tem alguma coisa para fazer? Posso trabalhar em alguma coisa? Posso servir de alguma maneira? Chega em casa, faz, trabalha bem no trabalho. Aí está José, olha aí, prosperando, avançando nas adversidades, ele vai crescendo, a luta vem e ele continua fiel, constante, confiável, excelente, caráter ilibado. Glória a Deus! Isso é um crente, meus irmãos. Isso é um cristão de verdade. Quantos crentes que você contrata por aí para fazer um móvel, para fazer um trabalho dentro de casa? A pessoa diz que é um crente, mas é horrível. O trabalho dele é péssimo. O acabamento é horrível. O mundano, o espírita, o ateu, o católico faz melhor. Como assim? E você me diz que é um cristão? Por favor. Não, meu irmão. Deus tem que ser visto no seu trabalho. Deus tem que ser refletido no seu trabalho. Versículo 39, capítulo 41. Depois Faraó
administração. Não há ninguém como você. Você será administrador da minha casa, disse Faraó, e de todo o meu povo, e todo ele obedecerá a tua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito, a maior nação do mundo, a nação mais rica, mais poderosa, mais próspera do mundo naquela época. Agora tem um cristão servindo. Oh, meu irmão, assim deve ser comigo e com você, para a glória de Deus. Que você olhe a vida de José e fale: meu Deus, me faz assim. A história de José é uma história da redenção, da presença de Deus, que se demonstra por meio da sua graça em estar com José, na santidade do caráter de José e na excelência do seu trabalho. Essa tríade se faz presente na vida de José. A presença de Deus, santidade no seu caráter e excelência no seu trabalho. José é um tipo de Jesus. Jesus é assim. Ele é a imagem do Deus invisível, santo no seu caráter e perfeito em suas obras. Podemos ver Jesus em José. Assim, Cristo também deve ser visto em sua vida. Foi desprezado pelos seus irmãos, como Jesus também foi. Foi acusado e preso e condenado injustamente, também como Jesus. José, assim como Jesus, entra no Egito como um servo, para ser um instrumento de Deus, para salvar o povo de Deus. Assim Jesus entrou no Egito, no mundo, nas trevas. A palavra Egito significa trevas. Jesus veio como luz nesse mundo e que promove a reconciliação e o perdão. José, então, no final, quando seus irmãos encontrar comida, ele os perdoa e os abençoa. Assim também Jesus, o diabo, por todos, desprezado, o mais desprezado de todos os homens, veio para amar, trazer perdão e reconciliação, e faz o povo de Deus prosperar. Assim ele fez conosco. O Senhor Jesus trabalhou em santidade e com o Pai, realizando a obra da salvação que ninguém poderia fazer. Que Deus é semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que merecem. Que trabalho é esse, disse Paulo em Coríntios? É o trabalho da salvação, morrer naquela cruz. Esse foi o trabalho da redenção, que ninguém poderia fazer, e Cristo fez por mim e por você. Assim como José é um tipo de Jesus, que você seja um cristão, um tipo de Cristo, onde você está, para a glória de Deus. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Oh Senhor, obrigado